Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor mais uma vez nessa sexta-feira aqui com os irmãos. Sexta-feira passada nós não tivemos por causa do feriado do Carnaval, mas nós estamos aqui, amém, para glorificar e exaltar a Deus nessa sexta-feira. E eu quero dizer para você, aleluia, para você se preparar, pega a sua Bíblia nesse momento, para você ficar atento o que vai ser, aleluia, passado nesta noite. Hoje é um estudo muito interessante, e tudo aquilo que nós estamos fazendo é para a edificação da igreja e para a sua edificação. A Bíblia, aleluia, ela é a luz que ilumina e que faz a gente caminhar dia após dia. Quero deixar uma palavra para meditação nesse momento, no Salmo 119, diz assim, a palavra do Senhor, amém, no versículo 11, e guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O salmista Davi disse esta palavra, ele teve a necessidade de dizer que ele deveria guardar a palavra de Deus em seu coração, para que ele não viesse pecar contra Deus. Então nós estamos chegando nos dias que se aproximam, porque eu creio que a vinda do Senhor se aproxima. É um momento que nós devemos guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração, para que possamos, aleluia, entregar totalmente a sua presença. A palavra do Senhor, ele nos conserva espiritualmente a se manter de pé, esperando o Senhor até que ele venha. Então Davi, ele disse, eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Por isso nós estamos aqui, para que você venha guardar a palavra de Deus, para que você não venha pecar contra o Espírito Santo. Mas se você pecou, a Bíblia diz que a sua misericórdia, aleluia, ela não tem fim, porque a misericórdia do Senhor, aleluia, é eterna. O Senhor perdoa você de todos os seus pecados, e toda vez que você busque a palavra de Deus no teu coração, você está se protegendo espiritualmente e se conservando para ter uma vida de santidade com Deus. Por isso que você precisa ler a Bíblia, por isso que você precisa meditar as Escrituras Sagradas, por isso que você precisa, aleluia, aprender mais, aleluia, do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor nos fortalece, a palavra do Senhor é escudo, aleluia, broquel, a palavra do Senhor, aleluia, ela nos dá, aleluia, a blindagem que precisamos. Por isso você está aí, aleluia, mais uma sexta-feira junto conosco, buscando o conhecimento da escatologia. O que é escatologia? E você vai aprender, aleluia, o que é escatologia nesta noite. Então fique atento. Eu gostaria que você, aleluia, colocasse a tua mão no teu coração e orasse comigo, amém, nesse momento, porque o Espírito Santo, ele vai te visitar, o Espírito Santo, ele vai te capacitar. Você vai dizer, pastor, eu não consigo aprender. Eu vou orar nesta noite para que você aprenda. Eu vou orar nesta noite para que o Espírito de Deus venha te ensinar, amém, aquilo que você precisa aprender. Eu vou, aleluia, orar pela tua vida, para que o Senhor venha quebrar todo o bloqueio, aleluia, na mente, toda a dificuldade de aprendizado que você, aleluia, não consegue adquirir. Em nome de Jesus, todas essas fortalezas cairão por terra pelo poder da palavra. Vamos orar em nome do Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor, te glorificamos, Senhor, meu Pai, nesse santo lugar. Nos apresentamos, Senhor, diante de Ti, porque Tu és o poderoso Deus. Nos colocamos, Senhor, na Tua presença. Nos colocamos, Senhor, meu Pai, neste lugar para fazer, ó Deus, meu Pai, a diferença. Deus, toma essa sexta-feira, aleluia, de escatologia, de estudo, de conhecimento, de profundidade, ó Pai. Ó, Davi teve a necessidade de se encher da Tua palavra, Pai. Nós, como igreja, precisamos se encher, aleluia, das Suas Escrituras Sagradas,
para que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Deus, abençoe, Senhor, aqueles que têm dificuldade de ouvir. Abençoe, Senhor, aqueles que têm dificuldade de prestar atenção. Venha dar, Senhor Deus, uma habilidade de conhecimento, de sabedoria, para que essas pessoas que nos assistem, Senhor, aleluia, venha, Senhor, aprender as Escrituras, venha, Senhor, adquirir conhecimento, Senhor, do alto. Deus, Tu tens, Senhor, algo a revelar ao Teu povo, Tu tens algo a falar com a Sua igreja, Pai, e nós estamos aqui, Pai, confiante, convicto, Senhor, daquilo que a Tua palavra vem se manifestar nesta noite. Espírito Santo de Deus, manifesta a Sua glória, manifesta, Senhor, o Teu poder. Deus, traga conhecimento, traga, Senhor, discernimento de palavra aos corações, para que nós não possamos ser enganados com fábulas de homens, doutrinas, Senhor, de espíritos de engano, Pai, mas que a Tua palavra venha nos trazer a confiança e a convicção da palavra verdadeira, Senhor, daquilo que a Tua palavra diz. Pai, em nome de Jesus, queremos nos fortalecer, queremos crescer, queremos, Senhor, meu Pai, ter uma vida de conhecimento, de profundidade contigo. Abençoa o Teu povo nesta live, abençoa o Teu povo, Senhor, que estão atentos, Senhor, para o conhecimento nesta noite, em nome de Jesus. Assim nós declaramos a Tua ação, Senhor, poderosa nas Escrituras Sagradas, para a glória do nome do Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Então, aleluia, você que está aí, aleluia, já oramos, já clamamos ao Senhor pela tua vida, e eu tenho certeza diante de Deus que o Espírito Santo está do teu lado, e tudo que o pastor, aleluia, pastor Saulo Vieira estiver falando aqui, glória a Deus, o Senhor vai testificar no teu coração. Porque Ele está pregando, Ele está trazendo estudo, nada menos do que as Escrituras Sagradas, e você pega a sua Bíblia aí, se você tem alguma dúvida, amém, escreva, faça a sua pergunta, porque Ele vai responder, amém, todas as perguntas, todas as dúvidas que você tem, aleluia, sobre a vinda do Senhor, sobre o milênio, sobre o falso profeta, o anticristo, tudo aquilo que você precisa, nós estamos disponíveis aqui para que você venha receber a resposta de Deus através das Escrituras Sagradas. Amém? Pastor Saulo, amém? Chamo ele para que nós venhamos ter tempo, aleluia, para estar, aleluia, sendo, aleluia, envolvido dessa palavra que está sendo derramada neste lugar. Fica atento em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Graça e paz a todos. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão aqui e os que estão nos acompanhando pela live. Deus abençoe a todos. É um motivo de satisfação, de alegria poder estar aqui com os irmãos às sextas-feiras para poder trazer um pouco do ensino, estudarmos juntos concernente a alguns assuntos tema escatológico, que Deus venha estar nos esclarecendo, nos abençoando para a glória do nome do Senhor. Amém. Deus abençoe o pastor Henrique, que tem nos permitido estar aqui com os irmãos para poder falar um pouco das Escrituras e da palavra de Deus. Amém? Queridos, quando nós falamos da escatologia e a proposta desse
desse nosso ensino foi dividir alguns temas relacionados à escatologia. Então, na aula passada nós trabalhamos um pouquinho da introdução da escatologia e falamos também um pouco sobre o que significa, né, escatologia, a ideia, e acredito que a maioria dos irmãos tenham compreendido, amém? Dentro dos temas que nós vamos desenvolver nas sextas-feiras que estivermos aqui da escatologia, nós temos o tema de hoje que nos traz além de nos trazer um grande ensinamento, também nos traz uma mensagem de reflexão, que é o tema, segundo a escatologia, da morte e do estado intermediário, né? A morte em si e o que acontece depois que se morre. Então, dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos retirar essas informações e, dentro da teologia, da escatologia, esse assunto é de extrema importância para que a gente possa trabalhar e ter entendimento até para você pregar o Evangelho e anunciar as boas novas que nós aprendemos na aula passada. É um dos temas escatológicos, trazendo as boas novas. Ok, gente? Bom, quando a gente fala de morte, a questão da morte, ela se apresenta na história da criação quando nós lemos o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo de número 17, a palavra morte vai aparecer ali pela primeira vez, quando Adão vai receber de Deus uma palavra de observância para que ele não possa experimentar dessa palavra chamada morte. Quando Adão criado por Deus em plena sabedoria, em pleno conhecimento daquilo que Deus havia preparado para ele, recebe essa promessa, essa palavra de Gênesis 2,17, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, Deus planta uma árvore no meio do jardim, e aquela árvore, obviamente, que eu costumo dizer que aquela árvore, pastor Henrique, não era uma árvore que soltava relâmpagos, fogo, não dava choque chegar perto desta árvore. Era uma árvore simbólica que emitia um grande ensinamento para Adão, que era com que ele se comportasse diante de Deus devido à obediência. Tudo que Deus espera de Adão e espera do homem, nada mais nada menos do que obediência. Então aquela árvore era um instrumento de observância. Adão tinha tudo e Deus pediu para ele que ele não comesse daquela árvore, e enquanto ele não comesse, significaria que ele estava obedecendo. E no momento que ele desobedeceu, a gente lê na história da Bíblia Sagrada que aquilo que Deus havia dito, de fato, havia acontecido. No dia em que dela comer, certamente morrerás, né? Quando a gente fala da palavra morte, a palavra morte, ela significa separação. Você está em casa aí com o seu bloquinho, com o seu caderno, você pode anotar. A palavra morte significa separação, ok? Separação. A palavra morte, ela vai se manifestar na Bíblia, como nós já estamos aqui falando, através da palavra profética, da palavra que Deus emitiu para Adão, Gênesis 2,17, como punição concernente à morte, ok? Concernente à desobediência. Quando Adão peca, o que vai acontecer? A morte vai entrar e ela vai se manifestar de duas formas. A primeira morte que a gente conhece é a morte espiritual, é aquela separação entre Deus e os homens. Adão perde a conexão com Deus naquele momento em que ele desobedece a Deus. Então há ali uma separação entre Deus e Adão no que tange a comunhão, ou seja, Adão não tem mais comunhão com Deus. Obviamente que
a aula que nós vamos tratar de hoje, ela vai caminhar dentro da segunda manifestação da morte, que é a morte física. A morte física nada mais é do que a separação da alma do homem do corpo em que ele recebeu de Deus. Percebe que quando Deus ele cria Adão, ele sopra em Adão, e Adão se torna a alma vivente no momento do sopro, né, que no hebraico é ruach, né, ruach, e no grego pneuma, sopro, né? No momento em que Deus assopra em Adão, ele se torna a alma vivente, livro do Gênesis. Então, a alma que está dentro do corpo, e isso a gente estuda em antropologia bíblica, né? A alma dentro do corpo, ok? Quando a palavra morte, ela significa separação, e você já notou isso aí, eu sei, a primeira separação é espiritual, assim como Deus se separou de Adão, ou vou melhorar isso aqui, Adão se separou de Deus, porque a morte espiritual se manifestou, a morte física também vai ser exatamente a separação da alma do homem do seu próprio corpo. E isso vai ser provocado através da morte. E aí a gente observa isso rapidamente no processo de deterioração que vai desembocar na morte física. E isso vai começar, obviamente, nós vamos enxergar isso em Gênesis capítulo de número 5, ok? Quando a gente vai ver a genealogia ali da humanidade, de Caim, por exemplo, a genealogia, e a gente vai observar uma coisa na genealogia de Gênesis capítulo 5, que os dias dos personagens bíblicos, eles vão ser contados, vão ser dados. Você pode observar em casa, se você estiver com a sua Bíblia aí aberta, Gênesis capítulo 5, você começa a observar que após a queda do homem, após o pecado, a morte vai entrar no mundo. Então o processo de deterioração, porque a morte física é isso, é um processo de deterioração que vai desembocar a morte física. Nós nascemos e aí nosso corpo vai entrar no processo. A cada dia que passa, a gente morre um pouquinho, né? As pessoas têm preocupação, medo de falar da morte. Mas quando você tem medo de falar da morte, você não trabalha o problema, você não trabalha a causa, ok? Você não trabalha a causa do pecado. O grande problema do mundo é o pecado, e o pecado foi que gerou a morte. Então nós não podemos ter medo de falar da morte, porque a morte é um problema, ela é uma problemática, e que a Bíblia vai trazer, e que na aula que vem nós vamos trabalhar a solução do problema. Hoje eu estou falando do problema, mas na aula que vem tem solução para isso. Você pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém? Então, o problema do pecado é a morte. Ok? Em Gênesis 5, nós vamos observar que os dias dos personagens vão ser contados. Fulano viveu 500 anos e depois morreu. Está aí na sua Bíblia. Fulano gerou Ciclano, que viveu 800 anos, mas viveu 800, mas não tem problema, no final ele morreu, ok? Então isso já é as Escrituras mostrando para o seu leitor que o que Deus disse no Jardim do Éden está se cumprindo na humanidade. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então o homem morreu. A grande questão isso a gente já sabe, mas o que nós vamos abordar hoje? Morreu. E o que acontece com a parte imaterial do homem? Quando a gente estuda escatologia, ou melhor, quando a gente estuda antropologia bíblica, a gente percebe que o homem ele tem duas constituições. A primeira constituição do homem é chamada constituição natural, é a parte física do homem, ou a constituição material. A segunda constituição do homem é chamada constituição imaterial, ou seja, é a parte espiritual que o homem tem. Bom, quando o homem morre, a gente vê o corpo físico dele, ele é sepultado. Mas é a parte imaterial. O que acontece com ela? Bom,
dentro do estudo da escatologia, nós vamos trabalhar na aula de hoje, ok? Mas falha aqui o... Bom, quando a gente lê o Antigo Testamento, já vou aqui adiantar de antemão, que o Antigo Testamento ele não nos fornece muito acerca desse tema quando a gente fala de vida depois da morte, tá? Aí alguém vai perguntar, por que não trabalha, pastor Saulo? É porque não existia vida após a morte no Antigo Testamento? Não, a vida após a morte sempre existiu, mesmo dentro das páginas do Antigo Testamento. O que acontece é que o Antigo Testamento não tem uma visão, uma cosmovisão, né, pronta, preparada concernente a esse assunto. Isso é um assunto que vai se desenvolvendo devagarzinho, né, de acordo com os tempos dentro da religião judaica também. É o que nós chamamos na teologia de revelação progressiva. O que é uma revelação progressiva? É algo que vai sendo aberto aos poucos, ok? Por exemplo, você pega aí Josué, que vive no mínimo aí 600 anos antes do profeta Daniel. Um exemplo. Quando você vê a visão de mundo que Josué tem de revelação de Deus, é bem diferente do que Daniel. Daniel, 600 anos depois, a história já passou, 600 anos já se passaram. Daniel tem mais revelações à sua disposição do que Josué, 600 anos atrás. Vocês estão entendendo? Então, por conta disso, os escritos do Antigo Testamento, muitas das vezes, por conta desse tempo da revelação progressiva, não vão mencionar muito a vida após a morte. Eles vão começar a se interessar por esse assunto mais depois do cativeiro da Babilônia, quando os judeus ali vão ter contato com outras religiões também ali, e vão desenvolver um pensamento mais apurado concernente a essas questões. Mas, todavia, entretanto, quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós temos uma palavra ali chamada Sheol. Eu não sei se vocês já ouviram a palavra Sheol ou Seol, no Antigo Testamento, que traz uma ideia de algo futuro, de uma vida além da morte. Obviamente que nem sempre. Por quê? Porque a complexidade da palavra Sheol, dentro do Antigo Testamento, essa palavra, ela vai aparecer 65 vezes. Anote aí, a palavra Sheol, ela aparece no Antigo Testamento 65 vezes. E o que significa a palavra Sheol? O que essa palavra significa? Aqui está a grande complexidade da palavra. Porque essa palavra, ela pode ser traduzida por 3 palavras diferentes, dependendo do contexto aonde ela está inserida. Quais são as 3 palavras que a palavra Sheol pode ser traduzida? Primeiro, ela pode simbolizar a própria morte. Sheol pode significar morte. Sheol pode significar sepultura, que é o lugar onde deita o morto. E Sheol pode simbolizar, significar, aí sim, por causa da revelação progressiva, ela pode significar inferno. Quando você fala inferno, você já está falando que é um lugar espiritual, um lugar onde possivelmente as almas dos ímpios elas vão. Então, no Antigo Testamento, você precisa analisar. Quando você vê a palavra Sheol, você tem que analisar o contexto de onde ela está inserida, porque ela pode significar essas 3 palavras: ou morte, ou sepultura, ou inferno. Ok? Quando você trabalha com essa palavra, às vezes, o Sheol, ele quer dizer, como um exemplo que eu vou usar aqui na Bíblia, vou pedir para os queridos abrirem a Bíblia de vocês, em Gênesis capítulo 37, versículo 35, às vezes essa palavra Sheol, ela quer dizer apenas um lugar físico para onde os mortos irão. E eu vou fazer uma pergunta: qual é o lugar comum de todos os mortos? O lugar comum deles? Para onde todos os mortos vão? Rico, pobre, branco, negro, ok? Crente, ímpio,
comum para onde eles vão? É a sepultura. Ok? Esse é o lugar comum. Quando você lê Gênesis 37 e 35, nós temos um relato de Jacó. Jacó recebe a notícia de que José havia morrido, no caso uma falsa notícia, né? E ele chora amargamente, e no depoimento de Gênesis 37 e 35, ele diz que ele vai chorar até descer ao Sheol. No hebraico aí é Sheol. Só que a tradução que você pode acompanhar aí na Bíblia é sepultura, né? Então o que Jacó está dizendo aí? Jacó está dizendo que vai chorar até o dia que ele deitar na sepultura. Então Sheol aí não é inferno, Sheol aí é sepultura. Mas às vezes também o Antigo Testamento vai trazer que Sheol traz a ideia de um destino comum dos mortos, embora às vezes Sheol se refira ao destino dos ímpios, ok? Por exemplo, Deuteronômio capítulo 32, versículo 22, ali fala sobre a rebelião, né, de Datã, Corá, né, e Abirão, e o texto diz que Deus os mata e jogam eles diretos no Sheol, que nos dá uma ideia de um lugar onde os ímpios eles são jogados, e a tradução aí traduz exatamente por inferno. Então aí, praticamente, já está sendo falado acerca desse lugar chamado inferno, ok? Embora, gente, o Antigo Testamento ele não nos dê uma grande iluminação concernente a esse assunto, a gente não pode deixar de falar que o Antigo Testamento ele conhece e reconhece a esperança de salvação e também a ressurreição dos salvos, ok? Ele reconhece isso, ok? Às vezes alguns teólogos chegam a mencionar que Sheol é um lugar definido como a ideia de um lugar comum de todas as almas, né, dos mortos. Isto, obviamente, vai obscurecer a distinção que o Antigo Testamento faz entre o destino dos ímpios e o destino dos salvos. Quando você lê o Antigo Testamento, você sempre observa isso. Existe o justo e o ímpio. Existe o que teme a Deus e os que não temem. Logo após a morte, obviamente também vai haver uma distinção. Eu aqui não posso concordar com essa visão de que todos os mortos iam para o mesmo lugar por conta dessa separação de justo e ímpio que a Bíblia faz. Eu não posso imaginar que Daniel, considerado um dos homens mais justos da terra, estaria no mesmo lugar que Datã, Corá e Abirão. Eu não consigo, uma lógica, eu não consigo observar e entender desse jeito. Então, como que a gente pode explicar o lugar comum de todos os mortos? Sepultura. É o lugar físico. Ok? Professor, pastor, o senhor está falando, e até agora o senhor não explicou como é que é esse lugar. Por quê? Porque eu estou lendo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, obviamente, já falei para vocês, vou repetir, ele não nos fornece muitas informações claras acerca desse assunto que nós estamos abordando. Por quê? Como Paulo menciona a leitura do Antigo Testamento, quando a gente lê o Antigo Testamento sem o Novo, é como se a gente estivesse lendo com um véu. Vocês lembram os casórios, né, antigos, as mulheres, até hoje no Oriente Médio, elas usam uma espécie de véu, né? Hoje estão com máscara no rosto, praticamente estão ficando quase parecidos, né? Quando a gente olha assim para a pessoa, que está com a máscara mais ou menos, ou o véu, a gente consegue enxergar alguma coisa, mas não consegue enxergar com nitidez. A pergunta é, o fato de eu não enxergar com nitidez não significa que aquilo não esteja lá, ok? Por exemplo, eu não estou vendo o seu nariz, não estou vendo a sua boca, ok? Porque você está com uma máscara no seu rosto.
Mas o fato de eu não estar vendo com nitidez o seu nariz da sua boca, não significa que o seu nariz da sua boca não estejam aí. Quando Paulo olha e lê o Antigo Testamento, é essa noção que ele dá. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente lê como se estivesse com um véu na frente. Quando a gente fala sobre o mundo dos mortos no Antigo Testamento, não é que ele não exista, é que tem um véu na frente, que não deixa com que a gente enxergue com clareza. Quem é que retira o véu? O Novo Testamento. Então, quando você lê o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, usando a lanterna do Novo Testamento, algumas coisas começam a clarear. Aí você começa a dizer, você quer ver um exemplo aqui? Um exemplo da revelação progressiva? Quando você lê Gênesis, o texto diz que uma serpente, né, ela falou com Eva. O que te faz entender que aquela serpente era Satã? Se o Gênesis não fala o nome diabo, no Gênesis não tem escrito Satanás, no Gênesis não tem escrito nada que é diabo, Satanás. Ali diz que é e veio uma serpente, uma das mais sagazes, né, do mundo animal, e veio e falou com Eva. Mas quando você prega, quando você fala sobre isso, você fala que Satanás tentou Eva. Aí eu vou te perguntar, da onde você e eu tiramos isso? Se o Gênesis não diz Satanás, não diz diabo, ali é uma serpente. Nós chegamos a essa conclusão porque a gente acendeu a lanterna do Novo Testamento. E aí a gente abriu e mirou no Antigo Testamento e a gente enxergou. Porque quando você lê Apocalipse, lá João diz assim, em Apocalipse 12, ele chama Satanás de o dragão e ele usa uma expressão, ele diz, a antiga serpente. Opa, iluminou. Gênesis. Entendeu? A mesma coisa acontece com o mundo dos mortos. Não é que ele não exista aqui, ele só não é enxergado. A gente vai começar a enxergar no Novo Testamento. Ok? Deixa eu dar uma falhada aqui, irmão. A pilha deve estar acabando. Quando a gente vai para o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, a realidade, né, do Novo Testamento, a realidade da vida além da morte do Novo Testamento, ela é um dos temas centrais da mensagem do Novo Testamento, ok? Sem essa esperança de vida eterna, o plano de redenção do Novo Testamento não faria o menor sentido, ok? Não faz sentido o plano de redenção. Quando você prega o Evangelho, o que você anuncia? Estou falando do Evangelho genuíno, não é esse falsificado tem por aí não. O genuíno anuncia o quê? Ele te promete o quê? Salvação. E dentro da salvação está embutido o quê? Vida eterna. Pronto. Quando você fala vida eterna, você está falando de algo futuro, está falando de uma vida além da morte. Ok? Então, esse é um dos temas centrais do Novo Testamento. E por ser um dos temas centrais do Novo Testamento, ele vai nos clarear muito melhor do que o Antigo Testamento, dos lugares e do mundo após a vida após a morte. Ok? Bom, esse tipo de mensagem vai fazer parte da cosmovisão de Jesus. Acho que não vai dar mais para usar isso aqui. Só apertar para o lado ali que o slide vai. Isso. Na cosmovisão de Jesus, né, a ressurreição dos mortos, que na próxima sexta-feira nós vamos tratar, né, e o julgamento dos mortos, ele é um pressuposto fundamental. Ok? Dentro do conteúdo da mensagem de Jesus, vai estar carregada sobre ressurreição e julgamento. Eu não sei se eu falei para vocês na aula passada sobre a forma que Jesus era considerado pelos israelitas, pelos judeus, Mateus 16,
Eu cheguei a falar para vocês isso? Não cheguei. Você percebe que o jeito que Jesus era comparado pelos seus contemporâneos era exatamente a forma da mensagem que ele portava. Jesus era um pregador que carregava uma mensagem de juízo e ressurreição dos mortos, acompanhada com o juízo de Deus. Você quer ver um exemplo? Se você abrir a Bíblia em Mateus 16, Mateus capítulo 16, verso 13, Jesus vai fazer uma pergunta para os discípulos e vai fazer assim. Eu cheguei a falar isso, falei isso na aula passada, né? Jesus era considerado um profeta denunciador. Aqui compararam ele com João Batista, Elias e Jeremias, né? E são 3 profetas que carregavam uma mensagem de juízo, né? Elias condenou o reinado de Acabe, teve que fugir para o deserto, né? João Batista denunciou a corrupção do rei Herodes e perdeu a cabeça. Jeremias disse que o templo ia ser derrubado por causa da idolatria do povo e foi jogado no calabouço. Jesus, exatamente, nesse contexto, ele carrega, por isso que ele é considerado, ele é comparado com esses profetas, porque ele tem uma mensagem de julgamento, ok? Uma mensagem de pressuposto. Então Jesus, vou repetir, aquela aparência de Jesus que é dos filmes, né? Jesus fala mansa, falava doce, sim, uns seus, com a turma da corrupção, né? Ele era tipo João Batista, tipo Elias e Jeremias, por isso que ele é considerado comparado com eles, ok? Então Jesus, na cosmovisão de Jesus, na visão de mundo de Jesus trabalha essa temática, ele trabalha o mundo vindouro, o mundo dos mortos. Mostra para mim, por favor, um exemplo disso, né? O exemplo deixado por Jesus, né? Nós vemos no Novo Testamento, logo de imediato, que um dos malfeitores, quando Jesus está na crucificação, no ato que ele está doando, entregando a sua vida, um dos malfeitores crucificados com Jesus vai defendê-lo contra as blasfêmias do outro, ok? E Jesus vai pedir perdão pelos seus pecados, e Jesus vai fazer uma promessa. Que promessa que Jesus vai fazer para esse homem? De que eles estariam juntos naquele mesmo dia. Aonde? No paraíso. Lucas, capítulo 23, verso 43. Jesus olha para o ladrão e diz, e ele vai afirmar: te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A pergunta é: como que eles estariam nesse lugar de uma forma física? Se Jesus estava morrendo e ia ser sepultado, e o ladrão também estava agora morrendo e também não seria sepultado. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, né? Não seria sepultado, mas iria morrer. Jesus promete para ele que naquele mesmo dia ele estaria com ele no paraíso. Então Jesus abre um espaço, um precedente para uma dimensão espiritual conhecida por nome paraíso, que nós vamos tentar aqui agora enxergar no próximo exemplo o que seria esse paraíso, ok? Dizendo que nesse lugar eles se encontrariam. Quando Jesus afirma isso na cruz, ele está validando o que nós chamamos de o estado intermediário da alma. Quando alguém morre, ele não fica vagando como uma alma penada, como alguém diz por aí. Quando alguém morre, ele não fica entrando no corpo de um, no corpo de outro. Ele tem um paradeiro. Nesse caso aqui, Jesus disse para aquele indivíduo que o reconheceu como Cristo, o Filho de Deus: hoje mesmo, porque você me reconheceu e entendeu quem eu sou, tu estarás comigo num lugar que se chama paraíso. Você crê nisso? Amém. Paraíso. Ok? Jesus vai dar uma expressão muito mais detalhada do que seja esse lugar, e também o lugar maldito, no próximo exemplo. Bom, quem nunca ouviu falar sobre a parábola, e há aqui também alguns teólogos que defendem que não seja parábola, mas que possivelmente seja
algo real que Jesus está trazendo à tona, porque uma das características da parábola é não dar nomes, né? Você pode ver que toda a parábola que Jesus conta é sempre um rei, uma ovelha, um filho mais velho, um filho pródigo, o pai, uma mulher, não tem nome, porque a parábola ela trabalha no campo imaginário, né? É uma história construída para tirar princípios espirituais e morais. Nesse caso aqui, ele cita um nome, né, que é chamado de Lázaro. Alguns vão dizer que o nome Lázaro significa amigo de Deus, ok? E por conta disso, Jesus estava dizendo que os amigos de Deus têm um destino diferente. Enfim, independentemente se é uma parábola imaginária ou real, não importa. O que importa é o ensino que tem por detrás dela, que nós vamos ver aqui agora. Quando a gente lê Lucas 16, 19, 31, a gente vai observar que Jesus vai trazer alguns ensinamentos para nós. Pastor Henrique, o senhor pode abrir aí Lucas 16, 19, Lucas 16, 19, 31, né? Isso. Jesus vai contar uma parábola aí. Ok? Você pode ler para a gente? Lê, por favor. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve a Moisés. Não, lá em cima, no começo. Lucas 16, 19. Versículo 19. Tá. Até o 31. Vamos lá. Ora, havia certo um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava resplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chaga, jazia à porta daquele. Desejava alimentar-se da migalha que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. Aconteceu, morrendo o mendigo, levando-o pelo anjo para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, que estava atormentado, levantando os olhos, viu longe Abraão e Lázaro num seio. Então clamou, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e refrigere a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. Amém. Tu está em tormento. E além de tudo, está exposto um grande abismo entre nós e vós, de sorte os que querem passar daqui para outro e não pode, e nem passar para nós. Pode ler o 27, por favor? Diante disso, suplicou: Pai, então te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter como eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Sim. Amém? Amém. Bom, o que a gente pode tirar, ou o que Jesus está ensinando acerca da vida após a morte
na parábola do rico e do Lázaro? 4 ensinamentos, coloquei no slide ali, 4 ensinamentos que Jesus traz sobre a vida além da morte. Primeiro ensinamento que Jesus quer transmitir para o leitor, para o seu ouvinte, através da parábola, que na vida futura a situação dos oprimidos e dos opressores será invertida. Preste atenção que o rico é um opressor. Eu tenho cuidado de falar isso aqui porque ele não está indo para o inferno porque ele é rico, tá bom? E Lázaro não está indo para o céu, para o paraíso porque é pobre, porque salvação não está condicionada ao bem material, ao estado social. O rico está indo para o inferno porque ele é opressor e ele não guardava a lei de Deus, ele não reconhecia Deus. O Lázaro está indo para o paraíso não porque é pobre, mas porque ele confiava no Senhor, e o rico confiava na riqueza. Você percebe que a parábola diz que Lázaro ficava aos pés da porta da casa dele, e isso era um sinal de que ele comia todo dia, tinha banquete, o texto diz que dava banquete todo dia, se vestia muito bem, e Lázaro ficava na porta da casa dele. Então dá a entender que ele abria a porta de casa, via Lázaro, o banquete lá dentro, comida estragando, vai dar a entender que ele passava por cima de Lázaro e ia embora e ignorava. Ok? Ou seja, não guardava a lei de Deus. Ele era um opressor. Quando eles morrem, o que oprime passa a ser oprimido no inferno. E aquele que está sendo oprimido, no paraíso passa a ser consolado. O primeiro grande ensinamento de Jesus aqui é que na vida depois da morte, a situação dos opressores e de quem está sendo oprimido é invertida. Os pobres que confiam em Deus serão consolados, enquanto os que confiam nas suas riquezas serão condenados. Do lado de lá é que está toda a questão de observância. A vida aqui é curta, ela passa rápido. Lázaro até sofreu pouco tempo. Aí você fala, poxa pastor, vamos supor que o cara viveu 80 anos, que é o que vive aí, né? Segundo a estimativa do Brasil, o brasileiro vive bem, né? Alguns passam dos 80, graças a Deus. Aí o cara fala assim, o cara viveu 85 anos, sofrendo. Aí você fala, qual o problema? E o outro viveu 85 anos, ó, regalando-se. E oprimindo as pessoas e ganhando por conta disso. A grande questão não é aqui. A grande questão é quando passa lá de lá. Porque aqui é 80 anos, 85 no máximo. Do lado de lá é a eternidade. É a imortalidade. Então o cara sofre aqui, ele sofre pouco tempo. Porque lá ele vai ser consolado pela eternidade. É o grande primeiro princípio que Jesus está ensinando na parábola. Quando se morre, não acaba. Algo do outro lado. E o que você viveu aqui interfere e influencia o que você vai viver do lado de lá, na eternidade. Ok? Pegou aí, gente? Pega a visão, né? Então, ser pobre não é castigo, não é pecado. Ser pobre não é castigo E nem pecado. e nem pecado. Ok? Ser pobre não é castigo e nem pecado. Como ser rico também não é um castigo, obviamente. E não é pecado, dependendo de como usufrui. Ok? Porque no inferno tem rico e pobre. Como no céu também, no paraíso também tem rico e pobre. Ok? Então não está ligado à condição. Em nenhum momento aqui Jesus aqui condicionou o lugar que eles estão por conta da posição que eles tinham, mas sim por aquilo que eles acreditavam. Lázaro confiava em Deus, o rico não. E isso influenciou quando eles ultrapassaram a outra faixa,
a faixa de Gaza. Ok? O segundo ensinamento, concernente ao mundo dos mortos, é que a natureza do castigo dos ímpios é de sofrimento consciente. Ok? Como a parábola é parábola, a gente não pode estabelecer uma interpretação, às vezes, literal do fogo. Ok? Embora isso seja possível. Não vou negar que o fogo, daqui a pouco nós vamos ver da onde a gente tirou essa ideia de fogo do inferno. Ok? Por outro lado, não diminui o nível de sofrimento no inferno. Ok? Porque a imagem do fogo aqui representa um castigo terrível. A imagem do fogo representa um castigo terrível. E a natureza do castigo do ímpio é de sofrimento consciente. Percebe que o rico, em todo tempo, está consciente e sabe por que está ali. E ele sabe que é irrevogável a sentença, ele não tem como ele mais sair dali. E ele sabe o porquê dele estar ali. E isso tortura. Mais do que a chama, mais do que o possível fogo. Ele entende que ele está ali, ele é o único responsável. E isso o atormentará pela eternidade. É isso que Jesus ensina aí. Exatamente. Ele está pensando nos irmãos. E ele ama os irmãos. E ele não quer que os irmãos vá para lá. E ele sabe que os irmãos vivem igual a ele. Isso o atormenta. E ele pede, pelo amor de Deus. Existe uma frase muito levada ao autor que diz que o ateu, né? O ateu, no seu primeiro minuto no inferno, dentro de um segundo ele vai clamar pela misericórdia de Deus, né? O primeiro minuto do ateu no inferno, ele vai usar o primeiro minuto dentro de um segundo, ele vai clamar a Deus no inferno. É o que esse rico está fazendo aqui. Ele está clamando a Deus na figura do pai Abraão. E como é parábola, por que ele está vendo Abraão aqui? Quem é o Abraão? Fala para mim vocês. É o pai da fé. Por que Lázaro está do lado de Abraão? De boa. Você percebe que Lázaro não está vendo nada. Lázaro não está nem aí na parábola. Ele está lá, ó, tranquilão, né? Ele não está nem vendo o diálogo entre Abraão e o rico. Está consolado. Está consolado. E por que ele aparece do lado de Abraão? Porque ele tinha a fé de Abraão. E por que o rico está no Hades, longe de Abraão? Porque ele viveu uma vida sem a fé de Abraão. Então ele não vai para o lado de Abraão. Essa é a mensagem. Então, o segundo ensinamento de Jesus é que a natureza do castigo dos ímpios é de sofrimento consciente. Ok? Terceiro ensinamento: os ímpios e os salvos irão para lugares diferentes e não podem mudar de lugar após a morte. O lugar está definido. Hebreus 12. Ao homem foi dado morrer uma só vez. Partindo daí, segue-se o juízo. Ele até dá uma possibilidade de... Deixa Lázaro vir aqui e molhar a ponta do dedo de água na minha língua. Aí Abraão disse: é impossível. Quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá. É irrevogável, a situação está definida. Você vai ficar aí. Ok? Quarto ensinamento: os mortos não voltam à terra depois que morrem e nem podem se comunicar com os vivos. A situação depois da morte é irrevogada. Manda Lázaro ir lá falar com os meus irmãos. Chico Xavier, manda lá escrever algo, comunicar com os meus irmãos. Abraão disse: cara, se ele não ouve nem os vivos, ou seja, o povo lá é ruim, ele não ouve nem os vivos, que dirá um morto? E ressuscitar dos mortos e já botar a cara para dizer que está falando alguma coisa para eles. Eles não ouvem, os vivos não vão ouvir alguém que vem dos mortos. Ele tem a lei e os profetas. Quando ele diz isso, está dizendo que ele tem as escrituras. Leia as escrituras, obedeçam a ela, porque ela fornece a vontade de Deus e ela te ilumina, te encaminha, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E ela vai te conduzir até o paraíso. Glória a Deus. Amém? Bom, esses são os 4 ensinamentos. Não tem como o morto voltar aqui. Fulano falou comigo.
morreu, voltou aqui e falou comigo. Não foi fulano. Ok? Segundo o Novo Testamento, Paulo disse que consulta os mortos, consulta quem? Consulta os demônios. Obviamente, então, quem falou com você não foi sua avó, não foi seu pai, seu parente. Quem falou foi algum tipo de espírito maligno, porque os mortos não podem se comunicar mais com os vivos, e isso Jesus ensina na parábola. Amém? Amém. Passa aí, gente. Então, gente, Jesus vai ensinar que a existência do paraíso e do inferno, eles são destinos finais. Então, não tem um caminho, ou 3, ou 4, existem 2. Existe um destino final, ou o paraíso, ou o inferno. Ok? Beleza? Então, dentro do Novo Testamento, vão existir algumas palavras na língua grega que vão nos ajudar a entender a existência do mundo dos mortos. E eu vou trabalhar com vocês aqui agora essas palavras para que a gente possa entender. Ok? Passa para mim, por favor, meu querido. Quando a gente precisa entender que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então eles vão usar palavras em grego para explicar aquilo que eles estão tentando comunicar como mensagem. Quando eles falam do mundo dos mortos, eles vão usar uma palavra, né, chamada Hades. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Hades. Ok? O próprio Jesus, o próprio Novo Testamento, o texto ali que nós lemos do rico e do Lázaro, o texto no grego ali é Hades. Ok? Partindo da mitologia, né, da religião do Império, tanto grega quanto romana, eles consideravam um Tártaro, né, uma palavra chamada Tártaros, né, que era um lugar para onde as almas iam. Isso era uma crença que tinha dentro da religião do Império grego-romano. Ok? O Tártaro, segundo a visão deles, estava localizado embaixo do Hades. Pessoal, a visão é essa. Então havia o Hades, que era o mundo dos mortos, onde as almas dos homens iam, e embaixo do Hades havia um outro lugar que eles chamavam de Tártaro, né? Segundo a mitologia grega, era onde as almas dos homens, os mais perversos, os homens, como se fossem lugares de punição, exatamente, mais abaixo, onde o sofrimento era maior. Essa era a visão grega dessa palavra. Olha, quando o Novo Testamento vai falar sobre esses lugares, eles vão usar essas palavras. A palavra Tártaro, por exemplo, aparece só uma vez na Bíblia, que é quando Pedro menciona alguns espíritos que estão em prisão nas profundezas. São espíritos demoníacos que Pedro cita, que não foram ainda, nunca pisaram na terra, né? Pedro chega a citar isso. A palavra que ele usa ali é Tártaro, que dá a ideia então de algo muito, muito profundo. Mas o Hades era o lugar dos mortos. Isso era comum entre a mitologia, tá? E um lugar de sombras, um lugar frio, um lugar onde as almas dos homens iam passar a eternidade, ok? Essa é a palavra, Hades. Então o que significa Hades? O mundo dos mortos, para onde as almas dos homens elas vão, ok? O Novo Testamento, passa também por favor, meu amigo. O Novo Testamento, ele vai trabalhar com esta palavra e ele vai utilizar essa palavra como uma ferramenta para mostrar como é o mundo dos mortos, destino final dos ímpios, ok? Essa palavra Hades, ela aparece 11 vezes no Novo Testamento. Eu coloquei no slide aqui, depois os queridos que estão nos assistindo pela live vão ter acesso, os textos que essa palavra aparece no Novo Testamento. Mateus 11, 23, 16, Lucas, né, Lucas 10, 1 Coríntios 15, Apocalipse 1, 20, todos esses textos que eu botei para vocês aqui, nesses textos a palavra inferno aí é Hades, ok? Então a palavra Hades, ela pode ser traduzida de duas formas, ou ela significa morte, ou ela significa inferno. Na maioria das vezes a palavra Hades
significa inferno, ou seja, é um lugar do destino dos ímpios. Tanto que Jesus vai usar essa palavra para se referir ao rico. Quando o rico morre, ele vai para o Hades, inferno. Ok? É o mundo dos mortos. Ok? Então, morreu, existe um lugar que o Novo Testamento vai designar, chamado de Hades. Ok? Havia uma crença, um lugar, né, que o Hades é um estado intermediário, né? Assim como o paraíso também possivelmente seja um estado intermediário. Por que eu digo possivelmente? Porque são coisas que estão no campo da especulação, não dá para você definir. Mas, assim como o Hades e o paraíso são lugares intermediários, não de definição total, é uma antessala. O Hades possivelmente seja uma antessala para o julgamento final, né? Para o julgamento final. Existem, como a gente observa, por exemplo, alguém que está dentro de uma detenção, okay? Já está sofrendo algumas punições, mas ainda não foi para o presídio. Não foi para o presídio por quê? Porque ele ainda não foi julgado. Ele só pode ir para o presídio depois que foi julgado. Então ele já está na detenção. E a detenção ele está sofrendo ali, na detenção. Mas ele vai sofrer mais do presídio, depois da punição do julgamento. As almas que estão no Hades ainda não foram julgadas. Elas vão aguardar a ressurreição dos mortos, que vamos falar na hora que vem, para depois ela receber o julgamento. Depois que ela for julgada, aí sim, ela será lançada em outro lugar, que nós vamos ver agora, que é a segunda palavra. Porque existe uma segunda palavra no Novo Testamento que também é traduzida por inferno. Então existem duas palavras no grego que são traduzidas para inferno. A primeira é Hades. Repita comigo, Hades. Isso, pode ficar sem medo de falar, você não vai falar não. Né? A segunda é Geena. Né? Geena. A ideia de fogo e enxofre é dessa segunda palavra aqui, a palavra Geena. Essa ideia de inferno pegando fogo é aqui, né? É a segunda palavra, Geena. Geena é uma palavra grega que na realidade é uma tradução de uma palavra hebraica chamada Rinom, ou Vale do Rinom. Geena era um vale, ok? Um vale. Que ficava ao sul de Jerusalém, era uma depressão profunda que ficava no sul de Jerusalém, e Jesus vai usar o vale do Geena, né, que em hebraico é Rinom. Você captaram isso? Vale do Rinom em hebraico, traduzido para o grego, vale do Geena. Geena em grego, traduzido do hebraico para o grego, Geena. Ok? Então o vale do Geena ou o vale do Rinom era uma depressão profunda que ficava ao sul de Jerusalém. Ok? Jesus vai usar o Geena como exemplo para simbolizar e mostrar o inferno. Ok? Essa palavra Geena, ela aparece também algumas vezes na Bíblia. O que significava o vale do Geena? Passa para mim, por favor. Dentro desse vale, ali sob o governo do rei Manassés, né, os hebreus, eles sacrificavam os próprios filhos a uma divindade chamada Moloque. Manassés foi um rei que parte da sua vida foi para a idolatria e trouxe uma divindade terrível para Israel, que é Moloque, que aceitava sacrifício de criança. Moloque tinha uma estátua de bronze, né, fosse um caldeirão, e ele era esquentado, né, ali, a alta temperatura, pegava-se as crianças, ele era outro, jogava as crianças lá dentro para serem assadas, vivas. Aí você me pergunta, teve um rei de Israel que fez isso? Teve, Manassés. Ele se arrependeu futuramente, sim, mas foi dias negros e dias terríveis. Pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor está falando? É que ele constrói um altar para Moloque exatamente no vale do Geena, ou no vale do Rinom. Ali era o lugar onde se cultuava Moloque.
Depois que ele se arrepende, ele tira o culto da divindade de Moloque do Geena, desse vale. Contudo, quem passava no vale do Geena lembrava que aquele lugar estava marcado por uma miséria, então, uma maldição. Então os judeus não utilizaram mais o vale do Geena para cultivar ou fazer comércio, nada. Eles abandonaram o vale do Geena. O que o vale do Geena se transformou por conta disso? Ele se transformou numa lixeira. Então, nos tempos de Jesus, o vale do Geena era uma lixeira, okay? Onde eram queimadas ali as carcaças dos animais mortos e o corpo dos criminosos executados. Por isso que eu disse para vocês lá naquele momento que o bandido não foi sepultado, né? Ele foi jogado aqui no vale do Geena, porque os romanos, eles não permitiam que sepultassem criminoso. Jesus estava sendo morto como um criminoso. Jesus seria jogado aqui no vale do Geena. Por isso que Arimateia vai até Pilatos pedir o corpo de Jesus, porque ele não teria direito à sepultura, porque quem morre na cruz é maldito e criminoso. Então ele seria jogado no vale do Geena, no lixão. Aqueles dois bandidos, com certeza, eles foram jogados no lixão, mas Jesus havia uma promessa de que ele teria uma sepultura e no terceiro dia ele ressuscitaria. Então o Geena não era para ele. Amém? Ele tirou os corpos que eram jogados ali, e os animais, as carcaças, muitos sacrifícios de animais tinham por causa da religião. As carcaças dos animais eram jogadas na lixeira. Então havia lixo, carcaças de animais mortos e corpos de criminosos que eram executados jogados ali. Você imagina o cenário do Geena? Fala para mim, você passando no sul de Jerusalém, olhando o Geena. Ali tinha fogo, enxofre, por causa do ambiente podre, verme e morte. Quando você passa ali, você vê isso. Aí Jesus, quando fala do inferno, ele diz: Gênio. Ele está com o seguinte: sabe como é que é o inferno? Mais ou menos como o vale do Geena, aonde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Agora, esse Geena aqui, tudo indica que seja o lugar final do inferno. Não é o Hades. Eu costumo dizer que talvez o Geena esteja dentro do Hades, mas é um lugar que ainda não foi inaugurado. Ok? Passa aí, por favor. Então, devido a esses horríveis pecados que ali tinham, esse lugar onde se tornou um lixo, né, ficou um lugar como um sinônimo de um castigo eterno. Ok? Castigo eterno. Então, quem passa no Geena e quem está ouvindo Jesus falar, está dizendo: rapaz, Jesus está pegando pesado, hein? O inferno é desse nível. Ok? Passa para mim. Então, a palavra Geena, ela aparece 12 vezes no Novo Testamento. 12 vezes. E aí os textos que estão aqui são os textos onde a palavra inferno ali, na realidade, no grego é Geena. Ok? Então, para Jesus, o homem ímpio será lançado no inferno, no vale do Rinom. Ou seja, então Geena é um lugar de tormentos e é um lugar de miséria. Essa é a ideia. E essa é a mensagem que a igreja precisa falar, volta e meia. Antigamente nós tínhamos pregadores que falavam do inferno e surgiu-se uma cultura que falar do inferno assusta. E Jesus aqui, só do Geena ele falou 12 vezes, só do Hades ele falou mais 11. Então Jesus falou muito do inferno, até mais do que do paraíso, porque ele tem
um amor tão grande pelas almas, que ele não quer que as almas vá para esse lugar, mas ele já decretou que lá é um lugar de tormento, e o homem ímpio, ele será lançado, sem dúvida, no Vale do Gênero, ok? Não no Gênero do sul de Jerusalém, mas na expressão que ele tira do Gênero, um lugar de miséria e um lugar de tormento, ok, gente? Diga misericórdia, Senhor. Passa, por favor. Bom, em contraste com o destino dos incrédulos, Jesus também vai declarar que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Diga assim, chega de inferno, não vai só paraíso. Gente, Jesus ele fala sobre a vida após a morte. Assim como ele disse que o ímpio vai para um lugar como o Vale do Gênero, ele disse que aquele que está morto, que creu nele, ainda que morra, viverá. Viverá de forma? Primeiro, ele está vivo porque Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no ponto. Segundo, ele está vivo porque ele vai experimentar a ressurreição e receberá um novo corpo, aula que vem, né? João 11, 25, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O ensino de vida eterna também estava dentro dos ensinos dos apóstolos, ok? O ensino dos apóstolos também está em consonância com o ensino de Jesus. Por exemplo, Paulo deixou claro que nada, nem mesmo a morte, pode separar o cristão do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha que mente de Paulo. O que significa a palavra morte mesmo? Você que já não estou em casa, os que estão aqui, a palavra morte significa separação. Qual é o poder da morte? Qual é a função dela? Separar. Primeiro, morte espiritual, nós já falamos. Ela separou o homem da comunhão com Deus. Segunda, morte física. Ela separou a alma do corpo do homem. Então a função da morte é separar. É o que ela faz. Aí Paulo vem numa linguagem, né, bem de esperança. Ele diz em Romanos 8,38 de que nem a morte tem o poder de separar quem está em Cristo Jesus. Olha a mente do cara, olha a mente dele. Nem a morte, que tem o poder de separar, tem o poder, ou seja, eu vou melhorar, nem a separação, que tem o poder de separar, tem poder de separar aqueles que estão firmados em Cristo Jesus. Amém. Coisa linda, Jesus. Dá até vontade de pregar, né? Aleluia. Graças a Deus. Então, por que não tem poder de separar? Porque é uma promessa. É uma promessa. Ok? Há uma promessa em duplo sentido. Duplo sentido. A morte separa a alma do corpo. Isso é uma punição de que está na humanidade. E todos, sem exceção, passam por ela. Mas não pode separar a alma de estar perto de Cristo. E futuramente, os que já experimentaram a morte, que estão com os seus corpos sepultados e a alma está separada deles, mas a alma não está separada de Deus. E um dia, eu estou até adiantando a hora que vem, e um dia eles receberão um novo corpo, e nem a morte que separou o corpo deles vai ter mais poder de separá-los novamente. Por isso a ressurreição dos mortos. Então o ensino dos apóstolos é exatamente esse, de estar em Cristo Jesus. Essa é uma esperança paulina também, a esperança paulina. Paulo confiava tanto nessa verdade que ele tinha desejo de partir. E eu já vi lendo Paulo, eu tenho desejo de morrer, né? Hoje a gente fala da morte, as pessoas não querem falar da morte. A igreja primitiva não tinha problema de falar com a morte, de falar de morte. Por que não tinha problema? Porque eles sabiam que através da morte eles estariam com Cristo. Então você vai ver Paulo, eu tenho desejo de partir. Se você prega, é simples falar isso.
Porque Paulo confiava nessa verdade. Filipenses 1:23, abre aí para mim rapidinho. Filipenses 1:23. Olha o que Paulo diz aí. Olha que coisa linda. Estamos ensinando para a gente. Leia para mim, por favor. Filipenses 1:23. Ora, de um ao outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo estava no conflito. Ele diz assim: olha, eu tenho, ao mesmo tempo que eu quero ficar, porque eu amo os meus irmãos e posso contribuir para com eles, eu tenho desejo de partir, porque partindo estarei com o Senhor. Então, na mente de Paulo, após a morte, ele não ia ficar dormindo. O sono da alma, psicopaniquia, psicopaniquia, a morte da alma, é o sono da alma. Quando um cara morre, a alma está dormindo. Na mente paulina, você percebe que ele não tem essa visão. Ele diz: olha, eu prefiro partir, porque assim estarei com o Senhor. Ou seja, ele tem esperança de que após a morte, ele vai estar com Cristo. É louco para ele. É o estado intermediário da alma. Glória a Deus. Amém? Ele também acreditava que no momento que ele saísse da vida terrestre, ele estaria no paraíso, conscientemente na presença do Senhor. 2 Coríntios 5, versos 6 ao 9. Lê para mim, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios aos Coríntios 5, verso 6 até o verso de número 9. Ok? Pode ler, por favor. Achou, Beto? Eu achei. Essa Bíblia. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que, enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Pode ler. Pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausentes desse corpo, para estar completamente presentes com o Senhor. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer no destino. Ou seja, ele pode viver no corpo ou fora dele. Ou seja, a vida, tanto no corpo, mas quando sai do corpo também tem vida. E ele quer estar com quem? Com o Senhor, não é isso? Então, Paulo está afirmando aqui o estado intermediário da alma: paraíso e Hades. E assim como o Hades pode ser um lugar como se fosse uma antessala, a gente pode dizer que o paraíso possivelmente seja um lugar onde também as almas estão aguardando a ressurreição. Haverá duas ressurreições: a de justo e de ímpio. Os ímpios estão no Hades, aguardando a ressurreição para ir para o Geena. Mas os salvos estão no paraíso, também aguardando a ressurreição, possivelmente para estar em um outro lugar com o Senhor. Então esse é o estado intermediário da alma. Dois caminhos: paraíso e inferno. Inferno, Hades, Geena. Paraíso, um lugar que está com o Senhor, que pode também ser um lugar intermediário antes do lugar final, onde estaremos com o Senhor. Amém? Amém. Todos entenderam isso? Beleza? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje, né? Falando sobre o estado intermediário da alma. Na aula que vem nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, porque estão em conexão. Então, na aula que vem, não percam, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Ok? Tem uma pergunta aqui. A primeira pergunta do milênio, eu vou deixar para responder
na quarta aula, porque nós vamos falar do milênio na quarta aula. Mas a Denise isso? Ela fez uma pergunta aqui dizendo, em toda a Bíblia temos exemplos de pessoas onde a consequência do pecado, né, separação de Deus, tanto a morte espiritual e até mesmo física, em algumas circunstâncias. Contudo, no caso de Adão e Eva, pergunta ela, né, como eles foram os primeiros? Eles não tiveram o exemplo de ninguém, não querendo justificar a atitude de pecado deles, mas como mensurar a verdadeira consequência da morte para aqueles que nunca viveram ela, quando Deus disse, certamente morrerás. Bom, eu entendi a pergunta dela. Entendi. A gente que já está vendo a morte tem como mensurar o que é morte. Como Adão e Eva mensuraria a morte se eles nunca a viram? Né? Boa pergunta. Boa pergunta. A grande questão aqui não está em querer mensurar a morte ou não. Eu não vou dizer que eles pecaram porque eles não sabiam o que era a morte. A grande questão aqui está na obediência. Independentemente de... Quando se fala de obediência, se fala de fidelidade. Fidelidade é aceitar e acreditar na palavra de Deus. Se Deus disse que se nós transgredíssemos, nós experimentaríamos a morte, mesmo que eu não saiba o que seja a morte, se Deus disse, eu vou obedecer, porque Ele é bom. Então eu não vou pagar para ver. Lembra do ditado, né? Não vou pagar para ver. Ok? Então, independentemente se eles sabiam ou não da dimensão da morte, isso não lhe roubaria a capacidade de decisão, de escolher, né? Porque o que Deus oferece para eles é bom e eles experimentaram isso. Deus está dizendo, existe algo ruim. Rapaz, isso aqui é importante. Existe algo ruim que eu conheço, vocês não. E eu estou protegendo vocês de que vocês conheçam esse algo ruim que eu não quero que vocês conheçam, que é o mal. Então quando ele fala morrerás, está dizendo, existe algo chamado morte. Morte é algo mal, que vocês não conhecem, e eu quero que vocês continuem assim, sem conhecer. Vocês não precisam conhecer o mal, só me obedecer. De fato, eles não sabiam o que era mal, o que era morte, mas eles entendiam que Deus estava o protegendo. No momento que eles abriram mão disso, isso está bom. Mas uma pergunta. Sim. A morte, desde o momento que Adão e Eva comete ali no jardim, ele está ligado não só à morte física, né? São duas mortes. Mas ele está ligado à morte cósmica. Né? Toda a humanidade sofre com a morte. Porque os bichos... No caso aqui, nós tratamos da morte do homem por conta da mensagem bíblica, focamos. Mas a morte ela entra em toda a humanidade. Envelhecimento, tudo. Morte animal. O nosso envelhecimento é morte. As nossas células morrem. Todo dia morre uma célula. Árvores, é isso, mas árvores espinhosas, né? Árvores espinhosas. Árvores espinhosas. A medicina diz que nós só vivemos 9 meses, na realidade. Nós vivemos 9 meses. Que nós estamos dentro do ventre. Aí nós vivemos, porque as células estão crescendo. O processo de morte, não tem processo de morte ali no ventre. As células estão crescendo. Quando você bota a cabecinha para fora, acabou, já começa a morrer. Então, isso é o pastor da Síria. Né? Começa a morrer. Esse é o pecado adâmico estendido, porque todos pecaram e foram na glória de Deus. E a morte entrou no mundo por um, mas a vida eterna também entrou. Aí a semana que vem. Né? Hoje nós só falamos da morte, só falamos da problemática, mas na aula que vem tem vitória. Amém? Graças a Deus. Alguma pergunta mais, gente? Aqui? Deixa eu consultar aqui meu. Denise de novo. Denise
está com o dedo abençoado. Por que tanto crente tem medo da morte? Né? Uma pergunta. Isso se dá porque o ser humano não foi criado para morrer e se ter vida, como no Éden, antes do pecado e a morte entra no mundo. Sim. Por que o ser humano tem tanto medo da morte? A gente cristão, na realidade, não é para a gente ter medo da morte. Nós temos algumas ressalvas. Que morte nunca atrai público. Essa é a grande verdade. Não atrai público, não espanta, né? Por conta do mundo. Mas quando a igreja lidar com a morte, ela lidar diferente. Ela lidar porque por trás da mensagem, ela sabe o porquê da morte, a consequência do pecado, o porquê dela, mas ela sabe que tem solução para ela. A nossa mensagem é essa. E nós somos o único povo que tem essa mensagem. Né? O único povo. Essa mensagem. Agora, o porquê da morte? Simples. Porque as pessoas têm dificuldade ou medo da morte? Simples. O homem não foi feito para morrer. A Deus não criou Adão para a morte. Então a morte se torna algo estranho. E embora ela esteja no mundo, a gente sempre tem contato com a morte. Sempre quando alguém morre. Sempre, a gente nunca acostuma. Você pode ter qualquer sepultamento, que nunca ninguém vai se acostumar. Quantos sepultamentos nós já fomos na nossa vida? Desde que nós entendemos por gente? Vários. Nós nunca nos acostumamos quando ficamos ali naquele cenário. Nunca. Por quê? Porque o homem não foi feito para viver aquilo ali. Aquilo é uma consequência do pecado. Pode ir, então. A Bíblia fala que ela relata que o homem não morre, ele dorme, né? No Senhor. Sim. Então quer dizer que é uma espera. Sim, a palavra dormir é uma palavra que os antigos usavam para se referir à morte. Porque a morte não é mais que um sono. O cara está ali deitado, você está dormindo. No caso, dormindo o corpo. Então se compara-se a morte com um sono, né? É um sentido filosófico, né? Não só o Novo Testamento usava, mas os povos antigos usavam para se referir à morte como um sono, porque quem está morto está semelhantemente igual alguém que está deitado dormindo. Mas não está dormindo, o corpo. Nós aprendemos aqui que na alma, quando o rico e o Lázaro morrem, você percebe que a alma dele está dormindo, não. Estão conscientes. Né? A morte é um estado ou é um demônio? Eu acho, aí é uma coisa difícil, mas eu acho que seria um estado do pecado. É um estado. É um estado. Mas é considerado o último inimigo. O último inimigo a ser vencido, a morte. Porque todo mundo associa demônio da morte. Porque os demônios eles tentam provocar a morte. Né? Porque sabe que morrendo é separação, né? A alma do homem, ela está separada de Deus. Se ele consegue separar a alma desse corpo com a alma separada de Deus, vai para o Hades. Então ele quer destruir, matar. Né? Por isso que Deus fala que ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem prazer, mas do justo ele fica de boa. Você fala, pô, mas Jesus tem, né? Na morte do justo, o está morrendo, né? Porque ele está encontrando com ele. Agora o ímpio não tem prazer, porque está longe dele para a eternidade. Não tem prazer. Então a morte é o último inimigo a ser vencida. Paulo diz, tragada foi a morte na vitória. Ele usa esse texto na ressurreição, que nós vamos falar na semana que vem. Esse texto de 1 Coríntios 15 também. Né? Mais pergunta, gente? Posso perguntar qual o período? Oi? Qual o período que a morte vai ser vencida? Qual o período? Nesse período, lendo 1 Coríntios 15, no período da vida, da parousia. No caso ali, ele fala da ressurreição dos salvos. Nesse momento, a morte vai ser vencida ali. Nos cristãos. Agora, no sentido global, no juízo final. Porque são duas ressurreições. Nós temos a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos ímpios. Primeiro os salvos ressuscitam, depois os ímpios. Exatamente. Os ímpios no
Semana que vem. Vai durar bastante. Semana que vem a escola vai render mais, né? Vai durar bastante. Quem vai para o lugar, né? Vai. É eternidade. Já é uma eternidade até cumprir toda a profecia. Até se cumprir toda a profecia já está lá. Ainda vai ser julgado ainda. Vai ser julgado e depois do julgamento ele vai ser lançado de novo. Aí do lago de fogo e enxofre. Que possivelmente seria o Geena. É o último. Forte. Amém, gente? Queridos, Beto. Tem pergunta? Não. Beto está ligado. Gente, vamos orar. Agradecer ao Senhor. Amém. Deus abençoe os irmãos, os queridos que estão na live. Deus abençoe a todos. Que até assista aqui bem, se Deus quiser. Querido Deus, te louvamos nessa noite. Bendizemos o seu nome pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado por aquilo que aprendemos aqui. O Senhor nos trouxesse esse ensinamento, que possamos estar cada dia firmados na sua palavra, ligados em Ti, e te agradecendo, Senhor, porque o Senhor venceu a morte, e pela misericórdia o Senhor nos incluiu, os seus discípulos, aqueles que servem ao Senhor, também receberam essa promessa, de que estando em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Obrigado por tudo, Senhor. Nos deu uma semana, um final de semana abençoado, e que o Senhor venha estar dando graça a essa igreja, o pastor Henrique, essa liderança, os irmãos que estão em casa, por essa porta que se abriu aqui de ensino. Louvamos o seu nome por tudo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, queridos. Senhor Jesus, que foi morto
sim, naquela cruz voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória a Deus, amém. Muito bom essa palavra, o estudo. Nem eu tenho certeza que você adquiriu um pouco de conhecimento. Falamos sobre a morte, né, o estado da morte, né, como isso acontece e de que maneira acontece, né? Quando a pessoa morre, vai para onde, né? Ela vai para onde? Então você aprendeu. E um detalhe aqui que veio à mente, que sabemos que Paulo, né, ele sabia da certeza, da convicção, que ele diz que morrer para ele era lucro. Só que tem um detalhe: pedir morte é pecado. Você saber que um dia você vai partir para a glória de Deus é uma coisa. Agora você fazer oração: Senhor, eu quero morrer, Senhor, me leva, isso é pecado contra Deus. Porque Deus não é Deus de morte, Deus é Deus de vida. Amém? Então aquele que pede a morte não está sujeito, amém, àquilo que é a vontade de Deus. Porque só vai morrer quando Deus determinar o dia e a hora. Então tem pessoas que fazem a oração de morte. Pedir a morte ou pedir a morte de alguém é pecado, tá? E às vezes você não tem a consciência disso, e isso gera você um espírito de morte sobre a tua vida. Mas eu profetizo em nome de Jesus que o espírito de vida, o espírito do Senhor, a ressurreição de Cristo está sobre as nossas vidas. Amém? Eu não quero morrer, eu quero viver. Como já foi o homem, a natureza que Deus fez, o homem é para viver. Por isso, o ser humano ele não aceita a morte, porque nós fomos criados para ser eternos. Deus criou Adão e Eva para ser eterno, mas eles pecaram contra Deus e produziram o fruto da morte, e o Senhor avisou. Então você preste bem atenção nisso, é um detalhe, veio ali na minha mente, e é bom você entender que a palavra do Senhor é rica, tem resposta para tudo. E se você tem ainda alguma coisa, pastor, eu não respondi porque não tive tempo, você pode fazer, amém? Pergunta aí as suas perguntas, né? E depois o pastor, na sexta-feira, vai tirar toda a dúvida que você precisa, e você terá a resposta, e você terá a solução, o conhecimento da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a tua vida, essa live abençoada de escatologia. E eu quero dizer aqui, eu nem deu tempo de conversar, pelo fato de sexta-feira, pelo feriado de carnaval, eu ia perguntar ao pastor Saulo que se terça-feira que vem a gente pode fazer a live, amém? Podemos fazer a live? Então, irmão, na terça-feira a nossa obreira diaconisa Elane vai estar notificando aí pelo Face, a comunicação aí, tá? Para vocês entenderem que nessa terça-feira nós vamos estar fazendo a live na terça.
porque é para a gente dar sequência, porque no mês de março nós estamos aí com o nosso irmão Ronald trazendo as 4 sexta-feiras sobre o sermão de Mateus capítulo 5. E isso tudo, irmão, por que você tem que saber? Para você orar pela vida do Cordeiro, para você ter vida com Deus, para você ter um nome escrito no livro da vida, para você entender que eternidade é um projeto precioso. Como falou aqui, Jesus citou mais o inferno do que o próprio paraíso. Por quê? Porque ele não quer que ninguém vá para o inferno, Geena, o inferno, Então, o que acontece? Você está sendo despertado pela palavra para você ter vida de santidade para Deus. Sem santificação, ninguém poderá ver ao Senhor. Então, a gente precisamos buscar a santidade, a separação de uma vida com Deus para estar morando na eternidade. Amém? Vamos fazer mais uma oração para encerrar. Então, na terça-feira, em nome de Jesus, pega a sua Bíblia, o seu caderno, fique ligado. Nós estamos aqui. Hoje demorou um pouquinho, porque nós estávamos arrumando, mas eu gostaria que os irmãos fiquem entre 7, 15, 7 por aí. Nós entramos, amém? Só dá uma esperadinha um pouquinho, porque a gente trabalha e às vezes por causa de engarrafamento e a sexta-feira é meio complicado, Mas graças a Deus que você teve paciência e esperou a live acontecer, e a live aconteceu para a glória de Deus. Pai, muito obrigado. Nós abençoamos, Senhor, todos aqueles que assistiram a live sobre escatologia, falando, Senhor, meu Deus, sobre o estado de morte. Nós louvamos ao Senhor, porque o sangue do Cordeiro tem, aleluia, nos dado a cobertura total, aleluia, sobre as nossas vidas. Pai, abençoamos, Senhor Deus, a vida do pastor Paulo, pastor Saulo, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dele, Pai. O Senhor abençoe a sua casa, o seu ministério. Que o Senhor abençoe, Senhor Deus, a obra que ele tem feito, Senhor, a parte do conhecimento, aleluia. Que o Senhor use, Senhor, com propriedade. Que ele seja visitado pelo Espírito Santo em todas as áreas, Pai. Nós louvamos porque ele tem semeado nesse lugar, Pai. E eu tenho certeza que ele vai receber, Senhor, aleluia, a recompensa do Senhor em sua vida, Pai. Abençoa aqueles que estão assistindo, ouvindo, Senhor, as suas santas escrituras. Nós louvamos e glorificamos, bendizemos para a glória do teu nome. Amém. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja contigo. Amém? Deus abençoe.